Meu caro senador José Medeiros, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a sociedade brasileira nunca esteve tão atenta e tão olhando com tanta atenção e interesse, senador José Medeiros, aqui. E alguns senadores, como Vossa Excelência, agora o senador Moca, mesmo os defensores da presidente afastada Dilma Rousseff, estão aqui fazendo um enorme esforço, cada um defendendo as suas posições, e isso é a parte mais bonita da democracia. O que não pode aceitar, o que não podemos aceitar é exatamente a agressão verbal, a violência e tal. Agora, Vossa Excelência teve a habilidade aqui de fazer uma exploração das incoerências que a gente a cada hora, a cada minuto, está ouvindo aqui. Estão fazendo uma tempestade em copo d'água com essa história de que o Temer já demitiu o terceiro ministro. Mas esquecem que no primeiro ano da presidente afastada Dilma Rousseff foram 7 ministros afastados por mal feito, senador José Medeiros. Falam das delações premiadas. Nós, há pouco tempo, caçamos um senador líder do governo, do PT, Partido dos Trabalhadores, nesta casa, senador José Medeiros. Mas, olha só, o Vacari, quem é Vacari? Está preso. José Dirceu foi preso. Renato Duque, André Vargas foi cassado, deputado do PT lá da Câmara dos Deputados do Paraná. Quer dizer, é incrível, senador, é incrível como distorcem e esquecem a tal memória seletiva. Falam das publicações, das delações seletivamente, dos trechos, mas também os petistas têm uma memória seletiva. E esquecem que até ontem aqui estava quem? Romero Jucá, trazendo em 2011 de Dilma Rousseff a primeira proposta que Dilma Rousseff mandou a esta casa. Lembro como se fosse hoje, senador Medeiros. Sabe por quê? Porque eu tinha chegado aqui, senador, e eu tinha feito em 2010 a campanha para o José Serra. E na campanha do Serra nós defendíamos R$640 o salário mínimo. Aí o Jucá foi ao meu gabinete como líder do governo. Ele que trouxe a apresentação da proposta de Dilma Rousseff aqui para o salário mínimo, para a política de salário mínimo e para a Previdência Social. Foi me pedir que eu aprovasse aquilo, porque a partir daquele momento, 2011, deixava de o Congresso examinar a política de salário mínimo e o reajuste da Previdência, deixava de trazer para o Congresso para fazer por decreto-lei, senador. Quer dizer, convenhamos, esse pessoal tem realmente uma memória muito seletiva. Decreto-lei, disse ao Jucá à época, que me entendeu, senador Jucá, o senhor está defendendo uma proposta do governo. Até ontem eu estava no palanque falando em R$640. Como é que eu vou mudar a posição? Meu eleitor não vai entender e vai dizer, essa senadora já começa mal, virando as costas àquilo que defendia no palanque. Então, senador, vamos colocar os pingos nos is. E aí ninguém reagiu que se formava uma forma, eu diria, autoritária de tomar uma decisão sobre reajuste dos aposentados e também do salário mínimo para os trabalhadores. E a política de salário mínimo deixou de ser apreciada pelo Congresso, onde aqui tem muito sindicalista, defensor dos trabalhadores, a Câmara da mesma forma. E aí vem com essa cantilena. Quem é que reduziu os recursos para acesso ao seguro-desemprego agora? Quem foi? Foi o governo Dilma Rousseff, gente. A destruição da economia, de uma política econômica desastrada, levou a 11 milhões de desempregados, senador Medeiros. Será que isso não é um custo social que está sendo pago pelas categorias mais fragilizadas, que é tão usada para a defesa pelo Partido dos Trabalhadores, que, aliás, está revelando agora que não é competente para governar, não é competente para administrar as contas públicas, mas sabe fazer muito bem oposição. Nisso são especialistas. Ninguém toma o lugar deles. Aliás, vai tomar sim. O PSTU e o PSOL, que são áreas mais radicais à esquerda, estão assumindo aquela parcela de uma população minoritária do país, especialmente a juventude, que ainda tem ideais revolucionários. Está o PSTU crescendo e fazendo movimentos, protestos e essas coisas todas.
Isso é que a gente precisa dizer e voltar a lembrar a esta memória seletiva que os líderes do PT... Eu sou independente, não fiz qualquer indicação ao governo Dilma, que o meu partido participava, ao governo Temer, que o meu partido está participando, eu não fiz, nunca fiz, porque quero continuar sendo uma senadora independente. Muito independente para ter autoridade, senador Medeiros. A autoridade de poder criticar, como, por exemplo, agora, critico o governo Temer, apesar do pouco tempo, não pelas demissões, que faz muito bem, essas demissões são saudáveis para demonstrar que ele não tem compromisso com o erro. É muito importante que faça isso. E ninguém pode ficar sensibilizado porque Dilma demitiu 7 por mal feitos. Então, o que eu acho é que o governo precisa acertar, porque não está se comunicando bem. Está errando na comunicação, porque cada vez que diz vai mudar a Previdência, sem dar clareza no que vai mudar a Previdência, cria mais ansiedade, temor e expectativa. Aí o PT aproveita essa falta de definição e desce o cacete, esquecendo tudo aquilo que fez, porque falava muito nos perigos do fator previdenciário, do prejuízo que o fator previdenciário do governo Fernando Henrique Cardoso fez com o fator previdenciário. O que aconteceu? 13 anos no poder, 13 anos no poder. E o PT não foi capaz de mexer naquilo que mais condenou ao longo do tempo, quando era oposição, que foi exatamente o fator previdenciário. Não fez nada, nada, absolutamente nada. Então, é preciso ter em lembrança essa situação relacionada às questões da defesa dos trabalhadores e dos aposentados. Além do mais, eu queria dizer que o governo, na campanha em 2014, fez o que podia e o que não podia. Fez o diabo, como disse Vossa Excelência, lembrando bem a frase da presidente afastada. E isto custou muito caro ao país, muito caro. Não só os milhões de desempregados, quase 12 milhões, a inflação elevada, juros na estratosfera e uma desorganização de um dos setores mais importantes do país, que foi o setor elétrico. Logo ela, que era tida como especialista na área de energia. Então, é preciso que as coisas sejam repostas na sua realidade, vistas como foram feitas e os desastres cometidos. Na campanha eleitoral, criou-se uma oferta do mais especialidades. Aliás, a campanha eleitoral, nós estávamos no País das Maravilhas. Tudo estava muito bem em 2014. Mais especialidades. Depois do mais médicos, os médicos cubanos vieram, aí mais especialidades. Hoje nós não temos nem médicos, nem especialidades e nem faculdades de medicina. Porque em 2014, para efeito eleitoral, o Ministério da Educação fez um edital para 39 novos cursos de medicina. 2014, nós estamos em 2016 e os editais foram, primeiro, mudados enquanto estava andando. O edital foi isso. E essa mudança prejudicou enormemente instituições respeitadas, comunitárias, no meu estado, no Rio Grande do Sul. Prejudicaram pelo menos 4 instituições pela mudança de critérios em pleno andamento do edital. Resultado, o Tribunal de Contas da União adequadamente está analisando os erros e os equívocos cometidos. E ontem, conversando com o ministro, a primeira vez que eu fui a um gabinete de ministro para levar o problema dos cursos de medicina do Rio Grande do Sul. O reitor da Unijuí, Martinho Kelme, ouviu do ministro que tem uma atenção prioritária às instituições locais, às instituições comunitárias, aquelas que foram construídas, que na ausência do Estado no passado, há 50 anos, 60 anos, a própria comunidade se organizou e construiu instituições de ensino superior que hoje são referência. Não só a Unijuí, a UCS, a UX de Caxias do Sul, a UPF de Passo Fundo, a URI lá de Erechim e tantas outras universidades e instituições que são referência em qualidade de ensino. Pois, mesmo assim, lá nesses municípios de Ijuí, de
Novo Hamburgo, a Fevale, também uma instituição comunitária. São Leopoldo, a Unicinos, uma referência na área do ensino superior, extraordinária a Unicinos. E Erechim, a URI, que é uma universidade comunitária. Postaram desde 2014, estão esperando. Qual é o prejuízo que essa expectativa criada e não correspondida tem para a juventude dessas cidades ou dessas regiões no Rio Grande do Sul e no país? Tem. O mais incrível é que quem venceu a etapa para o curso de medicina em Ijuí, que tem 60 anos a instituição, com pelo menos 6 cursos ligados à saúde, enfermagem, nutrição, fisioterapia e tantos outros, uma instituição do Rio de Janeiro. Por melhor que seja a instituição do Rio de Janeiro, é lamentável que a visão usada e a prioridade escolhida pelo ministro Aloysio Mercadante tenha sido a visão econômica e não a visão do interesse comunitário. E isto seria, que identidade teria uma instituição do Rio de Janeiro, com todo respeito, com uma instituição lá de Ijuí? Uma cidade que é considerada a maior representatividade pela multicultura que tem lá, de alemães, italianos, poloneses, todos, libaneses, palestinos, ali representados. Qual é a identidade? E a identidade é muito importante de uma instituição que vai fazer. E essas 39 instituições que se habilitaram para participar do edital estão aguardando. Mas, mais do que as instituições, são os jovens que esperam a oportunidade de entrar num curso de medicina com custos adequados ao seu funcionamento e ao pagamento da mensalidade, porque é um dos cursos mais caros. Então, eu queria... E ontem foi anunciado também alterações importantes no FIES, que ampliam o acesso dos jovens a este financiamento estudantil. Então, nós temos que colocar aqui um ponto final nessa lenga-lenga, nessa cantilena. O que foi feito para a saúde foi um terrível equívoco. 43 mil leitos fechados em todo o país, 43 mil leitos. Fora o déficit que foi criado na saúde de 20 bilhões de reais só em 2016. É o déficit. Então, essa história de que a desvinculação das receitas da União, a famosa DRU, vai prejudicar. Ora, com a DRU, fez-se esse déficit de 20 bilhões e a saúde, como estava, ficou na UTI. Então, eu queria entender esta retórica que confirma aquilo que a gente já sabia. O PT não sabe governar, mas sabe sim fazer oposição. Na área da saúde também lembro, senador Medeiros, do pré-sal. Lembra aqui as discussões do pré-sal? O pré-sal ia ser a salvação da lavoura nacional. O pré-sal ia salvar a educação, o pré-sal ia salvar a saúde, pega tudo para a educação e um pedacinho para a saúde. O que aconteceu com o pré-sal, senador? Assim como os cursos de medicina, ou mais especialidades, ficou só no gogó. Ficou só no discurso da campanha eleitoral, senador. Não teve o desastre que a Petrobras, que é o líder do processo do pré-sal, destruída, porque uma estatal da qualificação, uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, das mais respeitadas, destruída por uma gestão temerosa. Senadora Temeridade, temerária. Um amigo meu disse que o PT foi o cavalheiro que prometeu proteger os bens da Petrobras contra terceiro e os tomou para si. É uma boa interpretação essa também. Então, nós vemos aí um esforço enorme agora de reconstrução desta empresa para que o pré-sal, uma riqueza que é de todos os brasileiros, tenha exatamente a possibilidade de sair do papel e deixar de ser um discurso. E aí sim nós termos um país que, visto lá fora, seja um país sem corrupção. Eu quero encerrar o meu pronunciamento, senador, apenas dizendo o seguinte: há um debate hoje
instalado no país em relação à Operação Lava Jato. Eu penso que a contribuição que esta operação deu ao país é inegável. E assim como a campanha ou o trabalho de investigação de mãos limpas que desarticulou, desmontou a máfia na Itália, da mesma forma, Lava Jato aqui no Brasil, pela consciência que os seus agentes, seja o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, têm encetado uma enorme campanha. Exageros? Existem. Aonde não existem algumas atitudes que não são as mais adequadas, mas isso não pode de nenhuma maneira contaminar o conjunto do trabalho da Lava Jato. E penso também que é temerário agora falar em limitar a lei da delação premiada, que é uma lei adequada. Se forem necessários aperfeiçoamentos, só poderemos fazê-lo depois de encerrado todo esse processo. Mas não acredito que nesta hora seja a hora oportuna para promover alterações na Operação Lava Jato e muito menos na delação premiada, que é um instrumento legal, é um instrumento legítimo. Claro que isso provocou uma situação no Brasil eu diria até de convulsão política, a crise política agrava cada revelação de delação premiada, mas os delatores precisam ter, no meu juízo, a única mudança que eu aceito é ampliar ao delator a penalização se ele mentir na delação, ampliar a pena para ele. Então, em vez de ele ser beneficiado com a redução da pena, ao contrário, se ele mentir na delação, se não ter provas concretas, materiais, ele sim precisa ter ampliação da pena. Essa, para mim, é a única alteração que se aceita na lei da delação premiada. Muito obrigada, senadora. Senadora Ana Amélia, foi bom Vossa Excelência tocar nesse tema, porque está um debate e tudo que está surgindo estão tentando levar para dentro da comissão do impeachment e estão criando ali um pensamento de que, olha, existe um complô para destruir, o Michel Temer está aí porque era um complô para destruir a Lava Jato. Então é bom rememorar que todas as gravações que vieram anteriormente corroboravam, na verdade, era o seguinte, quem estava preocupado articulando Lava Jato era Lula e vários senadores aqui da base da presidente Dilma. Inclusive, a própria presidente foi flagrada, literalmente, tentando obstruir a Lava Jato, nomeando ministro para fugir do Sérgio Moro. Nomeando Lula para fugir do Sérgio Moro. Segundo o líder dela, nomeando um ministro do STJ para soltar Marcelo Odebrecht. Tem uma gravação aqui, inclusive de um senador nosso, que dizia, Lula, vamos fazer o seguinte, vamos politizar esse processo. Você faz um desacato e é preso, provoca a prisão, que aí o Moro vai te prender e você vai criar uma confusão social para desmoralizar o juiz Moro. Isso sim é tentar. Está gravado. Foi feito aqui um baixo assinado por vários senadores que hoje acusam de tentarem, outras pessoas de tentarem atentar com a Lava Jato, mas, senadora, fizeram um abaixo assinado contra o juiz Sérgio Moro. Então, parece que passa uma borracha. Foi bom Vossa Excelência colocar aqui esse tema, porque também concordo. O Instituto da Delação Premiada, ele é ótimo, é muito bom, é um instrumento positivo. Lembro aqui a memória da senadora que propôs essa lei, a senadora Sérgio Xaxarã, que inclusive é do meu estado. Agora, Vossa Excelência colocou bem. Não é o momento da gente discutir, porque senão contamina. Agora, ela precisa ser, porque não pode... E a população brasileira não tolera. Eu creio que a imagem mais emblemática disso é aquela imagem do Barusco sentado na praia, numa cadeira, numa espreguiçadeira, com um charuto na mão e um iate na frente. Quer dizer, faz aquilo... Tirando sarro de quem paga imposto, senadora. Exatamente. Então, não pode também um sujeito que apronta a vida inteira, senadora, sair aí doido para se livrar de prisão com um gravador a tiracolo, tentando arrancar declarações para vender algodão, vender papel celofane, vamos dizer assim. Por isso que a sua sugestão é de suma importância para a gente melhorar a lei. Que a gente possa usar as delações, mas que elas sejam verdadeiras e que ele seja, inclusive, ter o acordo de delação rescindido se for descoberto que ele mentiu. E aumentar, obviamente, as penas para esse tipo de conduta. Muito obrigado. Obrigado, senador. Muito obrigada pela atenção e pelo tempo.